Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Meu nome é Alisson Tonassi. Estamos voltando aqui para fazer uma reflexão, né? E eu pensei, qual é o terreiro ideal dentro da Umbanda? Eu vim do Espiritismo. E como saindo do Espiritismo por causa de um preconceito, eu comecei a perceber que eu era tão preconceituoso quanto todos os espíritas em relação à Umbanda, totalmente desconhecedor do que é Umbanda e do conhecimento que está agregado naquela vertente de movimento espiritualista. E aí, na minha cabeça, eu fui procurar o quê? Um terreiro que fosse ideal para mim, uma casa de umbanda que atendesse as minhas necessidades. E aí, qual era a necessidade que eu, como como espírita, tinha? Eu, muito satisfeito com o espiritismo, fazendo todas as minhas manifestações espirituais dentro da doutrina espírita, comecei a necessidade, passei um tempo sem frequentar nada, um belo daí de um ano, até que a necessidade espiritual, né? E o nosso querido amigo Exu Caveira falou assim: agora está na hora do teu descanso acabar, está na hora de você começar a trabalhar. Mas isso uns 6 meses antes, né? E eu falei, que trabalhar nada, eu estou muito satisfeito. Faço umas palestrinhas aqui e ali, eu não tenho mais vontade de incorporar. Não é isso aí não me satisfaz mais. Aí eu caí pela necessidade, abraçado na caridade, num terreiro de Umbanda. Na minha cabeça, eu achava que ia encontrar um terreiro de Umbanda que era assim. Era aquele terreiro que tinha os pontos, que eu achava os pontos muito legais. Poderia ter umas imagens, isso não me incomodava. Mas também imagem para mim não significava nada. No Espiritismo a gente acredita que o importante é a tua mente voltada ao plano espiritual. Que o movimento de você saudar uma pessoa que está lá à frente, o teu dirigente, seria uma... Como é que eu vou saudar uma pessoa que de repente nem sabe tanto quanto eu? Pô, eu estudei muitos anos, 30 anos de Espiritismo, só lendo. Livro dos Espíritos, Evangelho, obras póstumas, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno. E aí, pô, o melhor terreiro para mim seria aquele que permitisse que as entidades se manifestassem como elas queriam, mas pô, vai usar cachaça, vai usar cigarro. Para que vai usar isso? Esses elementos, você bater cabeça, você abaixar a tua cabeça em direção a um altar de imagens. Aí você pensando assim, pô, meu terreiro ideal seria aquele que deixaria o Exu Caveira se manifestar, o boiadeiro se manifestar, que até então já vinha, e na verdade ele não vinha nem como boiadeiro, eu sabia que ele era um boiadeiro, e só que ele deu o nome dele, e ainda me ajudava a fazer palestras espíritas. Aí, um belo dia, pela necessidade, caio no terreiro de Umbanda Popular. Tem altar, bate cabeça, beija a mão da mãe de santo, tem o atabaque, tem a trunqueira de Exu, tem
Todos usa cachaça, usa vela, usa os banhos de amaci, usa tudo isso. E aí, a mãe de santo me recebe com o maior carinho. E essa mulher, e a que me levou lá, que é a mãe pequena, realmente, eu sempre que eu tenho a oportunidade de dizer que eu não bato cabeça para elas, eu não beijo as mãos, eu beijo os pés, porque me receberam com o maior carinho. Me colocaram numa gira. E o orgulho, a vaidade, falando assim, mas eu não vou usar alimento. Que porcaria é essa? Se já que nós temos uma parceria com o Exu, com o cara que se dizia que ia trabalhar no centro espírita sem problema nenhum, como ele vai usar fumo? Pô, eu sou contra fumo, eu sou contra cigarro. Pô, eu, médico, que falo para as pessoas não fumarem, não beberem, que eu falo nem para usar café, porque café vicia. Aí caio nesse centro. Aí eu comecei a pensar. Durante um tempo, as minhas entidades não usavam elementos, permitir, assim, vou ser bonzinho, vou deixar usar uma vela. Permitir. E as entidades da nossa mãe falaram assim, mas o trabalho desse moço aí vai precisar das outras coisas, meu filho. Ah, mas eu já fiz aqui uma troca. Ele vai usar, mas eu não vou introduzir isso no meu corpo, ele vai ficar do lado. Poxa, que bonzinho que fui. Aí, daqui a algum tempo, a gente viu que os trabalhos se manifestavam e dentro desse processo, tudo não é mental, é o teu pensamento que funciona? Sim, mas a gente sabe que todo elemento ele tem uma potencial energia e quando você coloca o teu pensamento direcionando a potencial energia que essa substância tem, você potencializa a tua força, porque a gente vive na matéria. E quando você vai tratar o espiritual, você trata os processos emocionais e mentais desse espiritual. Ponto. Isso o espiritismo faz muito bem. Mas quando está no físico, que no espiritismo você só usa o teu fluido vital, muitas vezes a carga que tem ali de matéria precisa de alguma coisa auxiliar. E quando você vê que essa coisa auxiliar, ela potencializa a força que está dentro de você, e isso no espiritismo nunca se testou, e você começa a testar e a evidenciar isso, você tem que dar o braço a torcer. Então o que eu posso te dizer através da minha experiência é que o melhor terreiro é aquele que faz a caridade, é aquele que te recebe de braços abertos, é aquele que as pessoas estão lá com o coração aberto para a Umbanda, é aquele que mesmo com os teus defeitos e os deles, a gente consegue conviver. O teu terreiro, o melhor terreiro, é aquele que vive a manifestação do Espírito para a prática da caridade. O melhor terreiro é aquele que quebra os teus dogmas que você vem e faz a tua visão mudar. O melhor terreiro é aquele que você precisa ter para a tua evolução, mesmo que as práticas aparentemente sejam diferentes daquilo que você queria. O melhor terreiro é onde as pessoas estão lá com o coração aberto para a espiritualidade e não com as vaidades. O melhor terreiro é aquele que tem simplicidade, é aquele que você bota o pé no chão, é aquele que você, quando está no meio da sua gira, ele arrepia até a tua alma. O melhor terreiro é aquele que liberta você de toda a carga de vaidade que você vem carregando na tua vida. O melhor terreiro é a luz que te ilumina e te mostra o melhor caminho para a tua vida, te mostrando que você precisa ser uma pessoa melhor.
Para mim, precisava tirar orgulho, eu tinha que bater a cabeça no chão. Para mim, eu tinha que tirar o meu orgulho, beijar a mão de algumas pessoas que são simples no seu coração, mas estão altamente evoluídas naquela asa que do Espiritismo fala, que primeiro a gente evolui na intelectualidade. Eu conheci pessoas que primeiro evoluíram na moral. E eu vou dizer, elas são muito superiores a quem tem só intelectualidade. Eu conheci esse terreiro, eu conheci esse lugar que me levou para o caminho que eu precisava ir. Esse é o melhor terreiro. Essa é a luz que Deus coloca na tua vida, que faz conhecer uma vertente tão simples, né? Uma vertente tão simples que te traz e te remete a ser um ser melhor. E não foi no Espiritismo que eu encontrei isso, porque intelectualidade eu tinha, esforço para estudar eu tinha, estudar aqueles livros eu estudei e dei até palestras, e se me chamarem eu faço até hoje, voltadas ao Espiritismo, sem ofender o íntimo de cada um ali dentro, mas nunca vou negar aqueles que me acolheram no momento que eu estava caído, no sentido emocional, no momento que estava caído, no sentido de perdido, quando a outra vertente, o outro caminho me negou continuar o trabalho. Isso eu nunca vou negar. Isso eu vou bater a cabeça, vou colocar a minha testa no chão, eu vou falar assim: obrigado, meu Deus, por ter me colocado nesse solo. Vou abaixar, beijar a mão de uma pessoa que me dirige espiritualmente, eu vou falar assim: obrigado por estar aqui e ter me mostrado que tudo o que eu pensava era vaidade. Vou dar a mão aos meus irmãos e vou falar assim: obrigado por estarem aqui, porque vocês fazem parte da minha caminhada. E eu vou estar aqui no que eu puder ajudar vocês. E eu sei que vocês vão estar aí naquilo que precisar do auxílio na minha vida e na vida da minha família. Esse é o melhor terreiro. Esse é o melhor terreiro. A verdade dentro do coração. Não é chegar e aprender tudo. Muitas coisas, as palavras não suprem. Quando alguém morre na tua família, ninguém quer escutar: ah, mas está indo lá para o plano espiritual, tem um caminho aí que vai passar. Ainda há um período de perturbação, primeiro, para o espírito ainda começar a abrir os seus olhos espirituais, durante a espiritualidade ser acolhido, né, meu irmão? Ninguém quer escutar isso. Sabe o que a gente quer? É um abraço e ninguém fala nada. Abraço e falar assim: estou do teu lado, meu irmão. Na simplicidade. Simplesmente falando de coração aquilo. Tô aqui. É isso que eles querem. Isso transcende o intelecto. Isso transcende o emocional. E o melhor terreiro é aquele que tem essa simplicidade. É a Umbanda pé no chão. É a Umbanda de caboclo, a Umbanda de preto velho, a Umbanda das crianças. E lá tem a fortaleza que te protege, os Exus. São espíritos iguais aos que estão no Espiritismo. São espíritos que se travestem, abdicam da sua personalidade para formar um arquétipo com a maior humildade. Talvez espíritos com tanta capacidade, com tanta luz, que os irmãos não sabem imaginar o que ali estão. Eu comecei a ver isso. Eu comecei a ver isso num terreiro pé no chão, num terreiro popular,
num terreiro onde a simplicidade se faz lá no alto. Eu comecei a ver isso porque intelectualidade eu tinha, esse era o meu caminho. E dou graças a Deus, e vou de novo dar graças a Deus por ter chegado a esse ponto. E é isso que eu queria dizer, o melhor terreiro é aquele que você está para evoluir.